A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Vamos dar início a mais um culto na casa do Senhor. Os irmãos que nos visitam, sejam bem-vindos, tá? E vamos começar com um aviso que o pastor Manuel pede para avisar, que é para os irmãos continuarem em alertas, tá? Continuarem no mesmo propósito de manter, né, um afastamento entre um irmão ou outro, que não seja da mesma família, a ficar mais seguro em questão do Covid, porque ele ainda está aí, não terminou, mas é para os irmãos continuarem com os mesmos cuidados, ok? Então, é um aviso que o irmão Manuel pede para avisar. Lembrando que todas as quartas-feiras está tendo estudo, está tendo ele presencial e online. Nas terças-feiras está tendo do Ministério Infantil, a live do Ministério Infantil. Inclusive, vocês podem estar pegando todo domingo, inclusive hoje, as atividades para a próxima live, tá? E o Congresso dos Adolescentes, né, no caso, encerrou. Quinta-feira foi a última quinta-feira, mas se você não assistiu ainda, fique à vontade, é só entrar na página da igreja, que vocês poderão estar assistindo, quem não pôde assistir todas, ok? E, para quem lembra, qual é o tema do congresso mesmo? Será que alguns irmãos sabem? Se você que está assistindo também, coloca aí nos comentários. Qual é o tema do congresso? Os meus sonhos ou os sonhos de Deus. Esse foi o congresso, né, uma palavra que alguns irmãos missionários, outros irmãos daqui mesmo, trouxeram todas as terças no congresso, falando diretamente para jovens, adultos, né, que era de 0 a 150, então todos se encaixaram. E nós temos uma divisa, né, nós tivemos uma divisa, que exatamente está lá em Provérbios 19, 21, que fala assim a palavra do Senhor. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Em algumas versões fala que os homens têm muitos propósitos no coração, muitos planos, mas a palavra final vem do Senhor, né? Então, mas nós só podemos viver os sonhos de Deus se a gente o conhecer. Você não vive algo que você não conhece. Eu só posso viver os sonhos de Deus e saber quais são os sonhos de Deus na minha vida a partir do momento que eu o conhecer. A palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, você que está com a sua Bíblia, pode estar. 2 Coríntios 5, 16 e 17. Também está na mídia, tá? A palavra do Senhor fala assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Em algumas palavras, fala assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O versículo 17, ele fala sobre transformação, né? Que é a essência do Evangelho, é a transformação. Mas não aparece na Bíblia como um texto isolado. Ele não aparece como isolado. Está intimamente ligado ao versículo 16, que fala sobre conhecer a Cristo. Os dois últimos versículos estão ligados entre si. Um complementa o outro. Eles estão ligados, porque toda transformação experimentada pelo crente vem de uma junção do conhecimento que tem de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele trouxe dois diferentes níveis de conhecimento no versículo 16.
Então, no versículo 16, ele traz 2 níveis de conhecimento. O conhecimento segundo a carne, você pode conferir aí na sua Bíblia. O que significa isso? Segundo a carne. Que pertence à dimensão natural. E o segundo conhecimento é de um outro modo, né? Que a palavra fala de um outro modo, que por ser diferente do primeiro, é mencionado em outros lugares da Bíblia. Denominamos como conhecimento espiritual ou ainda de revelação. Não conhecemos a Cristo de forma natural, e sim de outro modo. Do modo espiritual, da forma que Ele nos revela. Paulo declara que a forma correta de conhecermos a Cristo é a segunda, é do segundo modo, é do modo espiritual, do modo revelação. E depois de ter feito essa afirmação, é que ele fala sobre ser nova criatura. É ser nova criatura e ser nova criatura é uma consequência do que ele fala, que é consequência de conhecer a Cristo. Primeiro você é uma nova criatura, depois você começa a, de fato, vivenciar Deus. Você passa de modo conhecer a Cristo, porque conhecer a Cristo não é só hoje. Eu conheço hoje, não. Conhecer a Cristo é cotidiano. Nós temos que aprender o cotidiano. Mas, se não basta só conhecer a Cristo, e sim ter uma vida de transformação genuína, assim como nós temos que conhecer a Cristo todos os dias, a nossa transformação também tem que seguir essa linha, tem que ser genuína. Há pessoas que conhecem Jesus de perto, né? Que conheceram Jesus de perto, de andar junto mesmo. E nunca chegaram a provar o seu poder transformador. Nós temos um exemplo disso. Um exemplo claro disso, que andou junto de Jesus, mas não conheceu ele de fato, não foi transformado, foi Judas Iscariotes. Que depois de passar anos andando com Cristo, ele ainda o traiu. Ele não foi transformado. Alguém pode chegar a conhecer muitas coisas sobre Cristo sem nunca ter conhecido a Cristo. Pode ter lido muito, pode ter pessoas ao seu redor, muito inteligente, mas que não conhece a Cristo de fato, porque não depende de outra pessoa, depende entre você e Deus. Podem até orar, falar palavras bonitas, mas no seu íntimo não conhece de fato. Sofre com suas ansiedades e não vive. E com isso não tem paz. Porque tudo que nos traz paz vem do Senhor. Muitas das vezes temos muitos planos, o coração bate forte. E a gente chega até a falar, isso é de Deus. Tem uma convicção tão grande de que é de Deus. Mas não ora, às vezes ora, mas não ouve, porque tem diferença. Queremos fazer tudo do nosso jeito. Por quê? Por que motivo que a gente quer fazer as coisas tudo do nosso jeito? Nós falamos isso nas lives, sobre ansiedade. Mas a ansiedade, a gente afasta, a gente tira Deus do controle e coloca a gente mesmo para resolver as coisas. Por que motivo? Por achar que está tudo sob controle? Está tudo sob controle. Não preciso de orar, não preciso. Está tudo sob controle. Porque a ansiedade faz isso.
por ser mais rápido, porque nós somos ansiosos às vezes. Está errado. Mas às vezes a gente quer algo tão rápido que a gente agimos na ansiedade. Porque você sabe o que é melhor para você? Eu sei o que é melhor para mim. Será que sabe? Você quer o melhor para você. Agora, saber se é o melhor, a gente não sabe. Mas nós temos como descobrir. Você se acha autossuficiente ou bem entendido do assunto? Eu sei do assunto melhor do que todo mundo, então pode deixar que eu tomo as providências. Eu sei resolver, porque eu entendo do assunto. Às vezes, por a gente ter tanta convicção que as coisas é de Deus, sem orar, mas a gente tem convicção de que as coisas vêm do Senhor. A gente acaba compartilhando os sonhos, né, os planos com outras pessoas que não sonham com você. Você já parou para analisar? Porque às vezes a gente sonha algo, tem planos, e a gente acaba falando para as pessoas porque nós achamos que é de Deus. Então a gente começa a compartilhar, a falar com as pessoas. Às vezes com pessoas que não seguem a mesma fé. Porque a ansiedade te deixa fazer isso. Não fala com quem de fato tem que falar. Não ora. Porque se tem uma pessoa que tem os planos melhores que os meus, é Deus. E é com Ele que eu tenho que compartilhar. É com Ele que eu tenho que conversar, de tirar dúvidas, de ler. Mas isso nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que orar, ter no seu quartinho de escuta, orar e ter um momento de você ouvir. Porque às vezes a gente chega no quarto e fala e sai. Mas aí Deus fala, oi, agora que eu ia falar, saiu. Nós temos que ter essa paciência, essa sabedoria de orarmos e esperar Deus falar. Tire do seu coração toda a ansiedade. Aí o que acontece? Eu compartilho com pessoas que elas não sonham igual a você. Porque cada um tem um sonho. Eu tenho um sonho, você tem um sonho. Aí eu compartilho com pessoas. Aí a pessoa fala o que quer, sem saber que você sonha aquilo. Mas ela vai falar o que ela quer. Às vezes você se frustra, né? Porque você não está esperando aquilo, você está todo ansioso, ansiosa para falar, e a pessoa vai e joga um balde de água fria em você, aí você se frustra. Por quê? Porque ainda somos crianças na fé. E dependendo do grau de imaturidade, saímos até da presença dos irmãos. E o pior, saímos da presença do Senhor. Porque nós não esperamos. Nós não falamos com a pessoa certa. Nós não fomos transformados. Porque se nós somos transformados, isso não me abala. Porque a minha fé está firmada em Deus. José, quem aqui? José, né, filho de Jacó, teve sonhos, né? Mas esse foi sonhos mesmo. Deus deu os sonhos. E os seus irmãos, muitas das vezes, usaram palavras duras. Creio eu, que a Bíblia fala também que os irmãos eram contra José. Tinham ciúmes. E José, ele foi desmotivado. Você acha que José não foi desmotivado? Claro que foi. Você acha que os seus irmãos ficaram, vai lá José, é isso mesmo, você vai sobressair sobre nós. Não foi assim. Ele ouviu palavras que o desmotivou. Mas
permaneceu firme. E com isso foi concretizado os propósitos do Senhor na vida dele. Porque se você quer viver o propósito de Deus, você não pode ser desmotivado. Você não pode desistir. Você tem que ter base. E a base de José era servir ao Deus vivo. Em Romanos 12, 2, fala assim. Vai passar lá. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo quis dizer é que o crente deve rejeitar tudo aquilo que é contrário ao padrão de Deus. Nós temos que ter um padrão, e esse padrão é de Deus. Tudo que te leva a seguir os padrões contrários do que Deus fala, corre. Renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ao escrever, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, Paulo indica uma mudança completa e profunda, uma transformação de dentro para fora, do pior para o melhor. E logo após, Paulo apresenta qual é o resultado disso tudo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você? Quer experimentar o melhor de Deus para a sua vida? Com certeza. Quem não quer? Você quer o melhor para o seu filho? Com certeza, que mãe que não quer o melhor para o filho? Assim é Deus. Não imponha os seus sonhos para os seus filhos. Porque nós, como pais, nós logo falamos, né? Ah, eu quero que o meu filho seja médico, eu quero que o meu filho seja isso, eu quero que o meu filho seja aquilo. É normal, porque nós queremos. Só que nós temos que aprender a ensinar os nossos filhos desde cedo que tem que ser feita a vontade de Deus. O pastor Mário Pina trouxe uma palavra, e eu achei assim, aquilo falou muito ao meu coração, de que ele tinha uma amiga que ela queria muito servir sendo médica. Muito. Ela queria falar na medicina, ela queria poder falar do amor de Deus, usar aquelas pessoas, trabalhar em prol das pessoas, ser médico. De repente, né, ela queria até trabalhar no Médicos Sem Fronteira ou algo, ser missionária, mas ela serviu a Deus sendo paciente. Será que ela frustrou? Porque se a vontade dela era de servir a Cristo, ela conseguiu. Porque você tem que ser boca onde você está. Com quem você está, você tem que ser boca de Deus. Independente da circunstância, você tem que falar do amor de Cristo. Então ore, ensine o seu filho a fazer a vontade do Senhor. Ensine o seu filho a ter na profissão não só rendimento financeiro. Não ensine isso para os seus filhos, que ele tem que ser um ótimo profissional para ser bem financeiramente. Não. Ensine o seu filho a trabalhar para o Senhor e servir os irmãos. Porque é isso que agrada ao Senhor. Não estou falando que o médico não agrada, mas ele sabe da sua intenção. E se você sonhou algo hoje, se você sonha algo e não deu certo, comece a pensar, para que propósito é esse sonho? Para que propósito é esses planos que eu tanto faço que nunca dá certo? Será que é para honrar o nome do Senhor? Será que eu quero ser hoje um grande engenheiro
para honrar o nome do Senhor? Se você nunca pensou sobre isso, irmão, pense. Ore ao Senhor. Tem um louvor. Depois eu falo sobre o louvor. Vou só terminar aqui para a gente. Lá em Jó 42:2, fala bem assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Descanse no Senhor. Nenhum plano dele para a minha vida e para a sua vida pode ser frustrado. Descanse no Senhor. O trabalho é dele e não nós. Tem um louvor que fala assim, que é um louvor lindíssimo. Vamos ver se vocês conhecerem, cante junto, louve ao Senhor junto. Porque é um louvor que fala, não programei, tá? Cante junto, que fala bem assim, ó. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. Deus fala, é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Então Deus fala isso. Descanse no Senhor, porque Ele tem o melhor para você. Ame sem medo. Amém? Vou chamar o Ministério de Louvor para a gente estar. Boa noite, igreja. E só o pastor que me deu boa noite. Boa noite, igreja. Amém. Vamos então continuar nosso culto em adoração ao nosso Deus. Vamos fazer uma oração nesse momento. Vamos pedir que Deus esteja nos abençoando em tudo que já começamos a fazer e tudo que ainda vamos fazer aqui para glorificar e honrar o nome do nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, estamos aqui na Tua presença, ó Deus, te agradecendo por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar aqui na Tua casa para Te louvar, para te glorificar e Te honrar o Teu santo nome, ó Deus. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui nesta noite, nesse domingo, para estarmos diante de Ti na Tua presença, ó Deus. Muito obrigado por tudo, nos abençoe. Receba, Pai, esse culto em adoração, esse louvor, a mensagem que o seu servo pastor irá trazer. Conduza, Pai, tudo para que possamos sair daqui cheio do Teu Santo Espírito, ó Deus. Mais uma vez, muito obrigado, em Teu santo nome que eu te oro, Jesus. Amém. Como foi esse mês, né, que passou, dos jovens, e essa música é a música tema, né, do Congresso dos Jovens, né? Então vamos estar cantando, que fala muito do sonho de Deus para cada um de nós.
Deus de promessas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste.
Tudo pode passar, meu irmão, mas as promessas de Deus jamais passarão. Amém? Neste momento vamos cantar a mensagem da cruz. Creio que já muitos refletiram, né? O que significa a mensagem da cruz? Aquela cruz que um dia o Senhor derramou-lhe seu sangue por cada um de nós, pecador. Então vamos cantar neste momento. Você pode também trazer seus dízimos e ofertas também aqui à casa do Senhor neste momento.
Amém, né, irmão? Que mensagem linda, essa mensagem da cruz. Vamos cantar mais o último cântico que diz: o Deus do impossível. Quando tudo parece não ter solução, quando tudo parece que não tem mais jeito, tem sim, meu amado. Nós temos o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Lembre, meu irmão, você não está só. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece
Deus de impossível, o Deus de impossível, oh aleluia, o Deus de impossível. Amém. Louvado seja nosso Deus. Que Deus possa receber como cheiro suave este louvor, esta mensagem que a irmã trouxe na abertura do nosso culto. A mensagem com o fechamento do Congresso dos Jovens e Adolescentes que aconteceu no mês de agosto e parte do mês de setembro. Então nós somos gratos a Deus pela vida das irmãs que puderam realizar este trabalho. E eu gostaria de agradecer a Deus também pela vida ali do missionário Walter, lá na Bósnia, o pastor Mário ali, acho que é missionário também em Portugal, não é isso? A irmã Érica ali nos Estados Unidos, né? Membro da nossa igreja, trabalhou muito tempo com adolescentes aqui, foi uma participante também desse evento. O irmão Rian, né, que já é praticamente da casa, Rian mesmo, né, Fred? Rian trouxe o segundo ano que ele fala para nós do congresso. A irmã Joyce, e eu acho que eu não esqueci alguém? Todos? Então, que Deus abençoe. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Deus abençoe as irmãs Juliana, a irmã Camila e a irmã Luciene nesse trabalho. Eu quero externar também o meu agradecimento a todos os ministérios que têm trabalhado, mesmo nesse momento difícil para trabalhar. Que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos e das irmãs mesmo, em nome de Jesus. Gratidão ao nosso Deus pela sua vida. O pastor não tem como agradecer, não tem como lembrar de todos, mas Deus sabe e tem falado ao seu coração, te dado forças para prestar um serviço ao Senhor. Isso é um privilégio. E eu vou tomar um pouquinho da palavra da irmã, vou colocar no sermão, e nós vamos falar de um sermão só. Para aqueles que vão pensar em questionar, 2 pregações, não, é uma só, em nome de Jesus. Tudo que a irmã falou aqui é um convite de Deus para que nós possamos estar juntos fazendo a obra de Deus, ensinando aos nossos filhos a vontade de Deus para as nossas vidas, e não as nossas vontades pessoais. Então é isso que nós vamos tratar daqui a pouco. Mas eu quero agradecer também pela vida das crianças, pelos aniversariantes. Na minha lista aqui é a irmã Ivanilde, filha da irmã Cecília, que aniversariou esse mês, e a irmã Sidicleia, que eu estou me lembrando. Semana passada o irmão Marlisson, disse que estava aniversariante de casamento. Nós vamos agradecer a Deus também por isso. Alguém mais aniversariando nesta noite? Ou nessa semana? Não? Então nós vamos orar. Eu quero lembrar, irmãos, não posso deixar de lembrar disso. O nosso irmão Cleudes teve uma melhora essa semana. Estava na UTI, saiu do tubo, mas hoje à tarde a cunhada me ligou. Eu preciso passar para os irmãos. Normalmente eu passo para a irmã Cristina, e a irmã Cristina distribui para os irmãos, mas como foi bem a tardezinha, eu quero passar para os irmãos. A irmã Beth também me ligou sobre isso. Ele voltou a ser entubado, continuava na UTI, e ele carece das nossas orações. Além de orarmos, pedir por ele, queremos agradecer a Deus pelo cuidado que Deus tem tido na vida do irmão Cleudes. É Cleides, né? Na verdade é Cleides o nome dele. Mas o cuidado que Deus tem tido. Irmãos, os dias de hoje, a dificuldade para conseguir um hospital, e ele tem sido assistido e muito bem assistido naquele hospital. Então nós só podemos agradecer a Deus, ainda que o nosso irmão está lá, doente, num setor de muita urgência, de necessidade de cuidados, mas nós precisamos agradecer a Deus pelo cuidado de Deus pelas nossas vidas e, a princípio, pela vida do irmão. E que Deus faça o melhor para ele. Vamos continuar orando. Eu peço aos irmãos que continuem orando por ele. Lembrando, o irmão Edivaldo foi confirmado com Covid. Então, ele vai ficar uns dias sem vir à igreja, sem fazer seus trabalhos, junto com a sua esposa. O irmão Edmilson está de suspeita, vai terça-feira fazer o exame, junto com a irmã Boni. Então, carece das nossas orações também. Eu conto com as suas orações pela vida desses irmãos e irmãs. Feito isso, eu quero agradecer a Deus também pelos dízimos de oferta, e nós vamos orar nesse instante. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Muito obrigado pela expressão de louvor que o Senhor nos permitiu participar e ouvir. Obrigado pela vida da tua serva, a irmã Luciene, a irmã Juliana Santos, a irmã Camila.
onde as tuas servas, Senhor Deus, se dedicaram a prestar um culto para o Senhor através de um congresso de adolescentes e jovens, onde disponibilizaram pessoas, Senhor Deus, de várias partes do mundo, para poder contribuir, para compartilhar do poder do Senhor. E eu sou grato ao Senhor por isso, e peço, Senhor Deus, que o Senhor permita que a Tua palavra, tudo aquilo que foi feito, e que a Sua serva falou aqui, possa, Senhor Deus, ter a eficácia de trazer transformação às pessoas. A nós, irmãos, que possamos participar, ser cooperadores desse trabalho, Senhor Deus, mesmo que muitas vezes não sejamos nós que estamos fazendo, mas como irmãos em Cristo, nos permita que sejamos cooperadores, participantes, pessoas que possam ajudar, que possam ouvir aquilo que está sendo pregado pelos nossos irmãos. Obrigado, Pai, pela vida de cada criança, cada adolescente, cada jovem que se encontra aqui nesta noite, porque o Senhor tem colocado nos seus corações o desejo de ouvir a Tua palavra. Queremos agradecer e pedir que a Sua palavra nunca saia dos seus corações. Eu peço a Sua proteção, Pai. Em nome de Jesus, as guarde, proteja, que nada de mal lhes aconteça, mas que cresçam no conhecimento da Sua palavra, a ponto de terem compromissos com o Senhor. Quero te agradecer pelos aniversariantes, a irmã Ivanildes, também a irmã Cidicleia, que o Senhor possa dar muitos anos de vida ali às Tuas servas, Pai. Lembrando do Márcio, da irmã Estefânia, o Senhor possa ser com a vida conjugal deles, de muitos e muitos anos, Senhor Deus, no Senhor. Abençoe seu casamento, abençoe seu filho Henrique e a sua filha Alice, que há de vir, Senhor Deus, assim como o Senhor permitir. Quero pedir pelo Edivaldo, pelo Edmilson, pelas suas esposas, nesse momento de isolamento, Senhor Deus. Venha tratar os Teus servos, abençoe a sua saúde, que as medicações possam ter efeitos, que trate assim, a enfermidade dos Teus servos. Queremos lembrar do irmão Cleide, Senhor Deus. Abençoe o Teu servo ali, seja com os profissionais, e abençoe a vida do Teu servo, Senhor Deus. Seja com a saúde dele, seja com tudo aquilo que ele precisa que seja tratado ali, Pai. Mas acima de tudo a Sua vontade, que ela possa reinar, porque o Senhor sabe qual a nossa necessidade. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe do nosso futuro. Queremos colocar diante do Senhor os dízimos e ofertas nesta noite. Que ela possa ser usada, Senhor Deus, de maneira que agrade e exalte o Seu nome. Receba, Senhor Deus, este culto. Nos ajude na pregação, na exposição da Tua palavra e na leitura da mesma. Nós somos gratos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 25 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 13. Prometo tentar terminar breve, não ficar muito tempo, mas pretendo dar o recado total daquilo que Deus colocou no nosso coração. Mateus 25, de 1 a 13. Me perdoe, eu cometi um erro. Quero desejar graça e a paz para você que está aqui conosco. Uma boa noite, em nome de Jesus. Você que está na sua casa também. A gente faz isso no começo, mas como a gente pegou já praticamente no final, me perdoe, mas que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja com você aqui que está nos visitando. É um prazer estarmos juntos aqui para prestar um culto ao nosso Deus. Leiamos a palavra de Deus no capítulo 25 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu:
em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Que Deus abençoe a sua palavra. Irmão, semana passada nós falamos da parábola dos servos maus. Ou eram dois servos, ou era um servo em duas situações. Uma situação de fidelidade e uma situação onde ele pensava que o seu dono, o seu senhor, iria demorar. Então ele começa a espancar os irmãos, começa a ter um tratamento diferenciado com os seus irmãos, com os seus conservos, e começa a maltratar aquelas pessoas, começa a se embriagar, diz a Bíblia, e ele se afasta do princípio de aguardar a volta de Deus. E nós explicamos ali que uma parábola é uma história de um fato que não aconteceu, mas ela era feita para comparar as coisas, ou seja, no original, parábola é colocar as coisas aos lados, ou uma do lado da outra, ou seja, conta-se uma história para se falar uma verdade. Então, o que Jesus queria dizer para os seus discípulos e para os judeus, era que eles precisavam esperar a volta do Senhor, aguardar a volta de maneira fiel, trabalhando da mesma forma como trabalhavam antes, se manterem fiéis, porque no dia que o Senhor viesse e os encontrasse daquele jeito trabalhando, levaria e daria mais responsabilidades para aquele servo. Mas aquele servo mau, que começou a embriagar-se, a maltratar os seus irmãos, esse iria para o choro e ranger de dentes, ele iria viver com os hipócritas. Ou seja, nós colocamos o tema ali, o servo fiel e o servo hipócrita. Hipócrita porque ele parecia ser servo, tinha o nome de servo, mas ele era inimigo do seu senhor, porque ele maltratava os outros servos. Então ali, Jesus termina o capítulo 24, capítulo 25, são 3 parábolas também, e elas não são parecidas, mas elas têm o mesmo fundamento. A ideia de vigilância, a ideia é de zelo, a ideia de fidelidade para quando Jesus voltar. Ou seja, da mesma forma como vocês eram antes na presença de Jesus, vocês precisam ser quando Ele voltar. Então agora Jesus propõe uma parábola, ou seja, Ele faz uma comparação, põe as coisas lado a lado, para dizer para aqueles irmãos e para nós hoje, como deve ser a postura daquelas pessoas que aguardam a volta do Senhor Jesus. Então ele fala, a Bíblia diz que ele compara o reino dos céus com 10 virgens. Note bem, 10 virgens. Mas essas 10 virgens estão envolvidas em um casamento. Então a gente precisa falar um pouquinho sobre casamento lá do povo de Jesus, do contexto deles lá. E conta-se que aquele casamento era de muitos dias, pelo menos 7 dias de festa. E ele tinha 3 estágios, pelo menos. O primeiro estágio era o do casamento combinado, onde se reuniu o pai da noiva e o pai do noivo e combinavam fazer com que seus filhos se casassem. Esse era o primeiro. Então, os pais combinavam, os filhos iriam se casar. O segundo momento desse casamento, desse contrato, era agora o noivado. O noivo ia até a casa da noiva, fazia-se os acordos, os dote, as coisas, os compromissos que eram necessários serem feitos, e aí depois teria o casamento em si. E esse casamento, ele parece que ele tinha 2 estágios. Um deles era a noiva na sua casa, junto com as virgens, com as suas amigas. E essas virgens aqui não é para dizer momento sexual de ninguém. Talvez fossem 12 donzelas. Muita gente pegou esse negócio de virgem, lá nos primeiros 4, 5 séculos, e levantaram uma igreja com celibato, dizendo que as pessoas que fossem membros da igreja ou líderes teriam que ser virgem, não podiam se casar. E aí veio esse papo de celibato também. Não só no gnosticismo, mas nas igrejas ali dos primeiros 5 séculos. Então, essas 10 moças, essas 10 virgens, eram amigas da noiva. E elas precisavam estar junto com a noiva, quando o noivo viesse buscar a noiva para levar para sua casa, e aí a festança continuaria na casa do noivo, e ali se consumaria o casamento em si. Daí ela nunca mais voltaria mais para sua casa. Por isso que Jesus é o noivo que vem buscar a sua igreja. Quando Jesus vier, a igreja nunca mais vai voltar, porque era antes, porque ela vai morar agora com o noivo. Então, Jesus propõe e diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, não semelhante à noiva, preste bem atenção nisso, mas semelhante a 10 virgens. Então o que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo nesta parábola que o reino dos céus é semelhante a 10 membros de um casamento. 10 membros de um casamento que faziam parte de uma cerimônia
E ele está comparando isso com essas 10 pessoas. Algumas coisas eram requeridas destas pessoas. Pelo menos essas 10 virgens, elas tinham que ter suas 10 lamparinas. Não que era requerido, mas a parábola diz que elas tinham essas 10 lamparinas. Cada um tinha a sua. E, além do mais, algumas tinham, além das lamparinas, um suportezinho para carregar mais azeite. Quando acabasse o azeite da sua lamparina, elas poderiam recarregar. O casamento ele podia acontecer na parte da tarde, essa vinda do noivo, ou à noite. Então, não tinha um horário certo, era surpresa. A vinda do noivo buscar a noiva era uma surpresa. Então, as meninas ficavam arrumadas, esperando o noivo e os seus amigos para buscá-la. Nesta ocasião, irmão, uma coisa que é muito importante dizer, quem era convidado para um casamento, o casamento era um evento top, vamos dizer assim na linguagem de hoje, né? Era top o negócio de casamento. Igual hoje, né? Você compra uma roupa bonita, as mulheres se arrumam, os homens querem estar bem também, principalmente aqueles que são convidados para ser padrinho, aquelas coisas todas. Mas o casamento deles era muito mais além do que nós imaginamos. Alguém que fosse convidado para o casamento, essa pessoa era liberada do seu trabalho, liberada das suas responsabilidades religiosas, liberada das suas responsabilidades tradicionais, porque ele era convidado para o casamento. Olha só como o casamento era visto naquela comunidade. Então, quem fosse convidado para o casamento não precisava fazer as festas judaicas. Por exemplo, uma delas, das mais importantes que os judeus comemoravam, a festa dos tabernáculos, ou as festas das barracas, vamos falar a nossa língua? Eles tinham um período no ano, que eles todos iam morar dentro de barracas, para lembrar o tempo de quando eles saíram do Egito. Era uma festa muito importante, não podia ser quebrada. Mas o casamento, quem era convidado podia ser dispensado desta festa. Pois bem, quem são os personagens desta parábola que Jesus fala? O noivo é Jesus. A igreja, a noiva não está aqui, ela está inserida. Mas quem está aqui são os membros da noiva. Você consegue entender isso comigo? As virgens não são a igreja, mas as virgens são os membros da igreja. Então, Jesus vai falar agora para os membros da virgem, porque eu quero dizer uma coisa para você. A igreja de Jesus, ela está salva. Não precisa parábola para a igreja de Jesus. A parábola é para os membros da igreja de Jesus. Agora, quem vai ser esses membros? Eles vão precisar passar por alguns requisitos. E a gente vai tentar falar aqui um pouquinho deles, bem rapidinho, mas um pouquinho deles. Então, Jesus é o noivo, a noiva é a igreja, mas ela está inserida aqui, ela não aparece aqui. Se a noiva não aparece, aparecem as amigas da noiva, que são as virgens. Também, aqui aparece nesse interim, o que Jesus quer dizer é sobre a sua volta. Esse casamento é as bodas, é o dia que Jesus voltar para encontrar com a sua igreja. Então, nesse dia é que essas pessoas estarão aqui. Então, Jesus fala dele, fala dos membros da igreja e fala de qual a condição que esses membros precisarão ter para no dia das bodas, no dia que ele vier buscar, poder subir com ele. E eu quero ir um pouquinho mais além. Eu quero falar também, se ele não vier, e se nós partirmos, o que será de nós? Será que vamos encontrar com ele naquele dia? Então, essa noite eu quero compartilhar com você bem rápido. Preparando-se para encontrar-se com Jesus. Preparando-se para encontrar-se com Jesus. Vamos repetir? Preparando-se. De novo? Preparando-se. Primeira coisa, como eu posso fazer para me preparar para encontrar com Jesus? Baseado nesta parábola, a primeira coisa que eu aprendo está aqui no versículo, os primeiros versículos, 1 até o 5. Vamos ler lá, 25 de 1 a 5 diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias as tomaram suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então, o reino é semelhante a 10 virgens. Essas 10 virgens eram penetras ou eram convidadas? Elas eram penetras ou eram convidadas? Penetras? Convidadas. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos,
e eu quero compartilhar com você, é que todos foram convidados para o dia das bodas. Todos foram convidados. Não há um ser humano que sequer que vá dizer um dia que Deus me abandonou, Deus não quer saber de mim, Deus não se importa com o meu problema. Deus convidou a todos. Desde que o homem pecou, desde que o homem saiu, desde a fundação do mundo, quando Deus propôs para o homem uma morada, um jardim, um paraíso, o homem corrompe. O homem se afasta de Deus, o homem trai a Deus. E o próprio Deus, logo após, já propõe uma proposta de mudança, uma oportunidade para que esse homem volte para si. E Deus faz ali uma oportunidade, ele diz, o filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Quem é a serpente? Quem levou o homem para o pecado, quem contribuiu para a desgraça da humanidade. Então Deus prepara ali alguém que vai dar-nos para voltar com Deus. Então Deus propõe uma volta da humanidade para Ele, uma volta de comunhão. Esta volta de comunhão é no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus começa o seu ministério, capítulo 3 de Mateus, versículo 2, diz assim, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. E eu quero dizer para você, que todas as vezes que você ouve isso, é um convite de Deus, para que você saiba que o reino de Deus está próximo. Ele está próximo de duas maneiras. Ou você se entrega a Ele e anda de acordo com esse reino, ou você vai partir, e segundo esse reino você vai ser condenado. Ou você vai se entregar e morrer e ser salvo, como diz a Bíblia, ou ser condenado. Então no convite vem assim, arrependa-se dos seus pecados. Porque desde a fundação do mundo nós somos pecadores. E todos os pecados, diz a Bíblia, separados estão da glória de Deus. Mas Deus não faz um convite para o inferno. Deus faz um convite para as bodas, para estar junto dEle no dia em que seu filho voltar, no dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então Jesus começa, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Esse é o convite, é o primeiro convite. Todos são convidados. A Bíblia diz que a salvação é uma oportunidade para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E o segundo lugar, ele diz no capítulo 11 ainda, diz assim, venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Convite de Jesus. Quem nesse mundo não está cansado e sobrecarregado, irmão? A não ser que você tenha força bastante para carregar os seus pecados e para conseguir ser justificado por eles. Mas se não, você concorda comigo que você está sobrecarregado e só Jesus pode carregar a sua carga. Versículo 29 diz, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Uma outra coisa que eu quero dizer para você, além de você ser convidado por Jesus, você é um convidado de honra. Porque quem era convidado para participar de um casamento, era um convidado de honra. Tal honra essa pessoa tinha, que ela estava liberada dos seus compromissos religiosos, tradicionais, família, ele podia ir ao casamento. Eu quero dizer para você, nesta noite, a sua tradição tem feito você entender que Jesus tem te convidado para ter uma vida nova com Ele? Porque a Bíblia está dizendo, os estudos dizem que esta pessoa que era convidada para um casamento, ela tinha liberação dos seus compromissos. Quantas pessoas não se entregam a Jesus por causa de marido, por causa de filho, por causa de religião? A religião jamais está acima de Jesus. Jesus convida para que você tenha vida e vida em abundância. Então esse reino, Jesus diz, no capítulo 24 ainda, Jesus diz que o evangelho do reino seria pregado em todas as nações, em testemunho. Esse é o convite de Jesus para a salvação. É o convite de honra, para que naquele dia não seja confundido, não fique para trás e não seja eternamente condenado. Eu quero dizer para você que todos são convidados a estarem na boda. Todos estão sendo convidados para participar daquele dia, como diz a Bíblia no capítulo 25, versículo 34. Vinde benditos de meu Pai, que possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É isso que a palavra de Deus diz, e é isso que ela fala. Ela nos convida para vir. E quando Jesus fala isso no capítulo 25, aqui nesse mesmo capítulo, que é o grande julgamento, ele está falando para aquelas pessoas que andaram de acordo com aquilo que aprenderam na palavra de Deus. Pessoas que tiveram entrega para Deus. Então essas pessoas são chamadas de vinde benditos de meu Pai. Hoje Jesus te chama para se arrepender, para que naquele dia você possa ter o vinde bendito de meu Pai. Está nas suas mãos, ser um convidado de honra ou não. O importante que eu quero dizer para você, queira você, queira ou não, você vai estar lá naquele dia. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Todos nós estaremos presentes. Seguindo, meus irmãos, a segunda coisa que eu aprendo
nesse texto, nessa parábola, os convidados devem honrar o convite. Muitas pessoas aceitam o convite, e a Bíblia está dizendo que as 10 virgens, elas foram as 10, mas Jesus faz uma distinção aqui entre elas. 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes. Essas 10 virgens representam 2 grupos que tem na igreja. E aí eu quero dizer para você, como igreja, quando eu falei que eu ia tomar posse do que a irmã pregou aqui, e é um sermão só, Jesus, quando falou dos sinais, quando nós falamos lá atrás, os sinais da volta do Senhor Jesus, ele falou, e eu usei um tema de distúrbios na igreja. Os distúrbios na igreja, na religião, falsos profetas, falsos mestres, falsos crentes. Isso tudo ia acontecer. Jesus está entrando agora na igreja, ele não está falando na noiva que vai. A igreja, os membros da igreja. Como é que é esse relacionamento de membro? Você pensa que eu fico falando quarta-feira aqui de bobeira sobre 25 segredos para combater, derrotar a crise da comunhão? É porque eu sei que há crise de comunhão na igreja que eu frequento. Eu sei que há. E eu creio que Deus vai transformar isso. Se 2 pessoas quiserem, eu e você, se nós 2 concordarmos de que há a possibilidade de derrotarmos a crise da comunhão, o diabo não vai ter poder sobre isso. E Deus vai reinar, vai operar, e nós vamos ter uma comunhão, que a comunidade vai ver o amor que nós temos uns pelos outros. Mas é necessário que eu e você reconheçamos isso. Então, voltando aqui para o texto, Jesus está falando dentro da igreja, relacionamento. E agora, os convidados, eles mostram que 2 grupos de pessoas que existem na igreja. O grupo daqueles irmãos preparados, que se preparam, que buscam, que choram para carregar, Salmo 126, choram, mas no final vão ser jubilados, vão receber júbilo para fazer a obra de Deus. E tem aquele grupo que só está ali só julgando, só apontando, só condenando, e não tem noção de que está prestando serviço para o diabo. Eu costumo dizer, quando eu dou estudo bíblico, eu falo, olha, cuidado quando você vai para a igreja. Não é de hoje que eu falo de muito tempo. Quem fez estudo bíblico comigo sabe disso. É de muito tempo. Cuidado quando você for para a igreja. O diabo tem uns funcionários lá. Tem uns que prestam plantão, tem uns que são freelance. De vez em quando é usado. Irmãos, dentro desses 2 grupos, nesse grupo que insensato, nesse grupo despercebido, está esse pessoal, que em vez de prestar um serviço para Jesus, que agora é servo de Jesus, está prestando serviço para o diabo. Tem crente trabalhando para o diabo, dentro da igreja de Jesus. Isso não pode acontecer. Então, dentro desse grupo, tinham 10 pessoas. E aí não está cobrando sobre a situação sexual, não está cobrando o tipo de roupa que elas usassem, não está cobrando a lamparina delas, se era mais possante ou menos possante, mas que as suas lamparinas era necessário que tivesse azeite suficiente. Elas dormiram, como diz o versículo 5, dormiram, e dormir aqui não é pecado, nesse caso não tem problemas. Elas estavam aguardando o noivo chegar. Então diz na tradição que o amigo do noivo vinha e gritava, olha, o noivo está vindo. E aí a hora das meninas se prepararem, e aí elas saíam junto de cortejo com o noivo. A situação deles de iluminação, irmãos, era bem pior do que a nossa, né? A nossa aqui na década de 80, 70, 80, dava 8 da noite, apagava tudo, que o transformador não aguentava. Então tinha que ter lamparina em casa. Eu conheci lamparina assim. Lá não tinha iluminação nenhuma. Um casamento que seria realizado à noite precisaria de iluminação. A importância destas lamparinas estarem prontas para o casamento. E era um ponto assim, muito importante, porque essas iluminações iam ser tão importante, porque iria iluminar a procissão da casa da noiva até o noivo, aquelas tochas acesas. Diz os historiadores que era um tipo de lamparina diferente da outra de dentro de casa, que ela podia ficar mais tempo acesa. Então aquele brilho iria mostrar que ali estava passando o noivo e a noiva em um casamento, que era o marco, ou seja, o centro da festa, que era o noivo indo buscar a noiva na sua casa e voltando. E aqui, quando acontece isso, as 5 não estão preparadas. 5 não tinham azeite suficiente para continuar. E quando alguém fala que o noivo está vindo, elas pedem ajuda para as outras, não vamos poder te dar. E vão comprar. Foram comprar. Só que quando foram comprar, que voltaram, o noivo passou e as que estavam preparadas foram para o cortejo e foram para a festa. O que eu quero dizer com isso? 2 coisas. Azeite na Bíblia fala sobre o Espírito Santo, a graça de Deus.
a graça de Deus através do Espírito Santo de Deus. Apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 9, quem não tem o Espírito Santo de Deus, não é de Deus. Esse tópico eu coloquei o nome da seguinte forma: os convidados devem honrar o convite. Primeiro, o convite é de honra. É uma honra ser convidado. Fui convidado? Tem as exigências do casamento? Vou cumpri-las. As exigências aqui, nesse caso, era ter simplesmente um pouco mais de azeite. E eu quero trazer para a nossa reflexão. Azeite, na Bíblia, é Espírito Santo. Quem não tem Espírito Santo não é de Deus. Lembra dos servos, que um era hipócrita? Tem muita gente dizendo-se cristão, pastores, eu vou lá no nível de pastor mesmo, dizendo-se crente, e são um tremendo de canalhas, pessoas que não têm nada a ver com Deus, e são pessoas que estão dando trabalhando para o diabo na igreja. Não tem nada a ver com Deus. E essas pessoas não têm o Espírito Santo. E aí, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, não sou eu que dou. O Espírito Santo é dado para todo aquele que entrega a vida para Jesus. Ele está ligado ao novo nascimento, como o Senhor Jesus diz lá para Nicodemos, no capítulo 3. Você precisa nascer de novo. E crente que não nasce de novo, faz parte das 5 virgens imprudentes, insensatas, loucas. Quem não deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida é louco. Irmão, não tem como ter uma vida cristã sem a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa travar minha língua muitas vezes. Eu preciso parar de falar algumas coisas que machucam as pessoas. Eu preciso saber que tem um Espírito Santo que habita em mim, que sou pecador, mas que impede de que eu fale algumas coisas que atrapalham a vida dos outros. Tem gente que fala coisas que as pessoas nunca mais pisam numa igreja. E esse grupo faz parte dos insensatos, dos loucos, que infelizmente são parecidos com a semana passada, hipócritas. E a Bíblia diz que a parte dessas pessoas vai ser com os hipócritas, com os de igual. E aí, então, irmãos, 5 eram imprudentes, 5 não levavam seu azeite. Não tem como ser cristão sem o Espírito Santo. Eu quero perguntar para você, o Espírito Santo de Deus tem dirigido a sua vida? A Bíblia diz, Efésios capítulo 1, que o Espírito Santo é o nosso penhor, ele é o selo, é ele que vai me dar garantia de que eu vou chegar até Jesus salvo. Ele que vai dar garantia que eu não sou hipócrita. É o Espírito Santo que vai fazer isso. Mas Paulo chama no capítulo 9 para que a gente faça tipo um teste. Porque se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, essa pessoa não é de Deus. Irmãos, é bom que as pessoas não fiquem perdendo tempo em religiões, em falações, se você não vive uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Eu não gostaria de nada menos para nenhum de nós aqui, nada menos, de sermos todos nós dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas se há alguém que tem tido dificuldades em ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, peça a Deus, eu tenho certeza que Ele vai fazer. E eu quero dizer uma coisa muito interessante também. As 5 virgens imprudentes, há uma saída para elas, porque parece que elas conseguiram azeite. Porque quando elas chegam na porta, a porta está fechada, mas elas conseguiram o azeite. Então elas conseguiram chegar até a porta, não entraram para as bodas. O que eu quero dizer com isso? Pode ser muito tarde para muitas pessoas. Pensar em mudar de vida na hora que cair numa cama de hospital. Pensar em mudar de vida na hora que Jesus chamar. E em terceiro lugar e último, para a gente concluir, os convidados devem honrar o convite, é o 2, que nós fizemos aqui, acabamos de falar. E em terceiro lugar, devemos estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo antes que seja tarde demais. E eu pergunto pela última vez hoje, você está preparado? Você está preparada para encontrar-se com Jesus? Estivemos pregando há uns anos atrás, em Conceição da Barra, o pastor Valdeci estava presente na época, era seminarista também, naquela ocasião, década de 90, e nós tínhamos um protocolo de pregação nas casas, e nós chegávamos na casa das pessoas e fazíamos uma pergunta: se você morresse hoje, para onde você iria? E as pessoas, alguns ficavam assustados, outros ficavam muito bravos com nós. Tem gente que não gosta de falar de morte, mas a Bíblia foi falar de morte o tempo todo. Se você não viver, você vai morrer. Se você não nascer para Cristo, vai morrer. E se morrer sem Cristo, vai para o inferno. A nossa conversa é direta sobre isso.
E as pessoas ficavam assustadas. Eu quero perguntar para você nesta noite, se você partisse hoje, para onde você iria? Você estaria salvo ou você estaria perdido? Qual a sua situação diante de Deus? Texto, versículo 10, versículo 11, diz assim, capítulo 25. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando ao Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Essas 10 virgens, elas não vigiaram. Jesus entrou e fechou-se a porta. Como eu disse, tem muita gente pensando que vai acertar sua vida no final. Hoje Deus está chamando a minha atenção e a sua atenção. Como está a sua vida na expectativa da volta de Jesus Cristo? Como está a sua vida sabendo que Jesus vai voltar ou a qualquer momento nós podemos morrer? Eu fico muito triste, estava conversando aqui com os irmãos semana passada, após o culto de oração. Quantas pessoas não têm entendido o que Deus está falando conosco através desta enfermidade do momento? Nem das outras que já existem, mas no momento da coronavírus, quanto Deus tem falado? As pessoas estão levadas em casa em brincadeira, estão indo para as praias, estão se reunindo, não estão preocupadas com o que pode acontecer. Mas Deus tem dado oportunidades para que nós mudemos. Deus tem dado oportunidades para que nós possamos carregar as nossas botijinhas com azeite, para que naquele dia nós não sejamos confundidos, não sejamos deixados para trás. E eu quero perguntar para você, como tem sido a sua vida? Eu quero ler com você Lucas, capítulo 13, quem quiser acompanhar, 13 do versículo 22 ao versículo 30. O Senhor Jesus fala do caminho estreito, e eu quero falar do caminho estreito para a igreja. Diz assim, depois Jesus foi pelas cidades, povoados, ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhe disse, esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, ensinastes em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. E ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas, no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão os seus lugares, à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e os primeiros que serão os últimos. Palavra do Senhor Jesus, chamando os discípulos e os judeus para andar no caminho estreito, avisando aos judeus que eles eram os primeiros, serão os últimos. E muitos cristãos vão ficar por último, porque têm deixado a oportunidade de andar no caminho estreito. E caminho estreito, meu irmão, minha irmã, é deixar ser dirigido pelo Espírito de Deus. Enche-se dos Espíritos Santo de Deus. Deixe o Espírito Santo dirigir a sua vida. Não faça nada sem a direção do Espírito Santo de Deus. Não há como fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo de Deus. E eu quero provocar você nesta noite, nessa semana em diante, quando você tiver que falar alguma coisa de alguém ou para alguém, fale em nome de Jesus. Fale em nome de Jesus. Porque se você estiver falando alguma coisa que desagrada a Deus em nome de Jesus, Ele vai tratar com você. Mas se você está falando alguma coisa de bênção, isso vai ter um resultado muito grande. Mas não fale por sua conta própria. Fale em nome de Jesus, porque você pertence a Jesus agora. Eu quero perguntar para você, nesta noite, como está a sua vida? Você está preparado para a volta do Senhor Jesus? A igreja de Jesus, ela vai subir. Mas os membros precisam estar preparados. Precisam entregar as suas vidas para que Jesus possa te salvar. O convite está feito. É um convite de honra. E quem é convidado precisa honrar este convite, andando no Espírito Santo de Deus. E eu te digo para você que ainda não entregou sua vida para Jesus, se prepare, porque Jesus está voltando.
Mas é possível que você possa ir antes dele voltar, ou eu, e nós precisamos estar preparados. Vamos orar nesse instante? Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de pregar a Tua palavra, de cantarmos louvores ao Teu nome. Eu quero te agradecer por esta noite, agradecer pelo privilégio dos irmãos que aqui estão, dos irmãos que não puderam estar, aqueles que estão nos assistindo, que sua bênção os alcance, Senhor Deus. E eu te peço que o convite do Senhor Jesus para um arrependimento alcance corações que não estão arrependidos ainda, que não têm certeza da sua salvação para que possam tê-la. Eu peço pela tua igreja em nome de Jesus, Pai, abençoe para que possamos ter comunhão com o Senhor, tendo a direção do seu Santo Espírito. E esta comunhão exale de maneira que temos comunhão uns com os outros, nos respeitemos uns aos outros, nos amemos uns aos outros, Senhor Deus, a ponto de, se for o caso, pedirmos perdão, perdoar, para que seu Santo Espírito reine nas nossas vidas, Senhor Deus. Não que reine a minha vontade, o meu orgulho, a minha soberba, mas que reine Jesus, porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que essa seja a oração da nossa igreja, que essa oração de cada um de nós nesta noite, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que as palavras das nossas bocas, Senhor Deus, sejam de acordo com este pacto que nós fazemos com o Senhor, de que Jesus viva em nós. Então que as palavras das nossas bocas, a meditação do nosso coração, seja só em louvor a Ti. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Obrigado por estar conosco até agora. Deus te abençoe. Que possa te dar uma boa semana em nome de Jesus. Lembremos nossos nomes, nossa lista de oração lá no grupo. Eu quero que você continue orando. Eu quero lembrar, MCM volta ao culto de oração. Quarta-feira já, irmã Juliana? Quarta-feira, as irmãs, quarta-feira pela manhã, culto de oração, com todo cuidado, segurança. Estamos voltando ao culto de oração pela manhã, na quarta-feira. No mais, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com este povo e todo o povo de Deus falado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, uma boa semana em nome de Jesus. Obrigado pela sua companhia.